O céu de Mônaco naquela manhã não prometia espetáculo. Prometia castigo. Nuvens baixas, pesadas, quase arrogantes, se arrastavam sobre o Principado como se soubessem exatamente o que estavam prestes a fazer. O cheiro de asfalto molhado ainda não estava no ar, mas a ameaça era clara. Era daquelas chuvas que não pedem licença. Elas chegam e tomam tudo. Ayrton estava ali, não como o herói que o mundo aprenderia a conhecer. Ainda não. Ele era apenas mais um jovem brasileiro, magro, olhar atento, mãos inquietas, sentado dentro de um carro que não deveria estar naquela pista brigando com gigantes. O barulho dos motores ecoava entre os prédios como um rugido preso, reverberando nos túneis, batendo nas fachadas, voltando como um lembrete cruel. Aqui, o erro não perdoa. Mônaco não é uma pista, é um teste de caráter. Ruas estreitas, guardrails tão próximos que parecem respirar junto com o piloto. Cada curva é um sussurro de ameaça. Cada freada, um pedido silencioso para que tudo dê certo. E, naquele dia, tudo indicava que não daria. Quando alguém se aproximou e disse, quase como um aviso, quase como uma sentença, essa chuva vai te parar. Não havia ironia. Havia certeza. Uma certeza construída por anos de lógica, estatística, experiência. Um Toleman não vence corridas. Um estreante não desafia campeões. Um garoto não domina Mônaco sob chuva. Ayrton ouviu. Ele sempre ouvia. Mas ouvir nunca significou aceitar. O relógio marcava pouco antes da largada. O céu finalmente cedeu. A primeira gota bateu no capacete como um toque leve, quase carinhoso. Depois outra. E mais outra. Em segundos, o asfalto escureceu. O reflexo das luzes se espalhou como um espelho quebrado. A pista se transformou em algo vivo, traiçoeiro, imprevisível. Os mecânicos se moviam rápido, mãos sujas, olhos tensos. Ajustes finais, pneus de chuva, uma troca silenciosa de olhares. Ninguém dizia em voz alta, mas todos pensavam a mesma coisa. Sobreviver já seria uma vitória. Dentro do cockpit, o mundo de Ayrton se reduzia. O barulho externo virava um fundo distante. O cheiro de combustível, o aperto do cinto, o volante frio sob as luvas. Ali, ele estava em casa. Chuva não era inimiga. Era linguagem. Era diálogo antigo, aprendido ainda menino, nos karts encharcados de Interlagos, quando a maioria desacelerava e ele acelerava por instinto. Não por coragem inconsequente, mas por compreensão. Largada. Os carros partiram como um enxame desordenado. Spray para todos os lados. Visibilidade quase zero. Logo na primeira curva, o caos começou. Um rodou, outro bateu. Bandeiras amarelas surgiram como avisos desesperados. O público nas sacadas prendia a respiração. Mônaco, que já não perdoa no seco, se tornava um labirinto mortal sob chuva. Ayrton não largou bem. Não precisava. Ele não estava correndo contra os outros. Estava correndo contra algo maior, contra o limite. Enquanto pilotos mais experientes lutavam para manter o carro na pista, ele parecia flutuar. Não era agressividade, era precisão. Cada toque no acelerador era milimétrico. Cada correção de volante, quase invisível. O carro escorregava, sim, mas escorregava sob controle, como se obedecesse a um pacto silencioso entre homem e máquina. Uma ultrapassagem, depois outra. Não eram manobras espetaculares, eram inevitáveis. Os carros à frente simplesmente não conseguiam manter o ritmo. A chuva nivelava tudo. Ou melhor, revelava. Tirava a máscara da potência e deixava à mostra o talento cru. Volta após volta, Ayrton avançava. 10º. 4º. 12º. 10º. O rádio chiava, mas ele mal escutava. Seus olhos estavam fixos adiante, buscando pontos de referência que ninguém mais ousava usar. Uma mancha no muro, um reflexo específico no asfalto, um som diferente no motor ao passar sobre uma tampa de bueiro. O público começou a perceber. Algo estava acontecendo. Um carro pequeno, quase esquecido, cortava a água com uma determinação desconcertante. Os comentaristas mudaram o tom. O nome começou a ser repetido. Senna. 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 À frente, Alain Prost liderava. Campeão. Frio.
calculista, o homem certo para aquela situação. Mas mesmo Prost sentia. Cada volta era uma negociação com o medo. E pouco a pouco, pelo retrovisor, ele via aquele capacete amarelo crescer. A diferença diminuía, segundo por segundo, não porque Prost errava, mas porque Ayrton acertava mais. A chuva apertou ainda mais. A pista virou um rio. Carros rodavam sem aviso. Bandeiras vermelhas começaram a ser consideradas. A segurança era uma preocupação real, mas dentro do carro número 19 havia apenas foco, uma sensação estranha, quase espiritual, de que aquele era o momento, não de vencer uma corrida, mas de mostrar ao mundo quem ele era. Quando Ayrton assumiu a segunda posição, o impossível deixou de ser uma palavra forte, tornou-se apenas uma opinião ultrapassada. Ele vinha mais rápido, muito mais rápido. Em alguns trechos, parecia estar em outra corrida, em outra dimensão de controle. O som do motor ecoava diferente, mais agudo, mais urgente. Cada curva fechada era uma dança, cada saída de túnel, um salto de fé. A água batia no visor, mas seus olhos não piscavam. Ele sentia a pista. Sentia quando podia acelerar antes, quando precisava esperar um microsegundo a mais. E então, a poucos segundos do líder, veio a decisão que não estava nas mãos dele. Bandeira vermelha. A corrida foi interrompida. Oficialmente, por segurança. Oficiosamente, por medo do que estava prestes a acontecer. Os carros reduziram. Entraram nos boxes. O silêncio tomou conta de Mônaco de uma forma estranha. Um silêncio pesado, frustrado, cheio de perguntas não respondidas. Ayrton parou. Desligou o motor. Tirou o capacete. A água escorria pelo rosto. Não era suor. Não era chuva. Era algo entre alívio e inconformismo. Ele sabia. Todos sabiam. Se tivesse mais algumas voltas, aquela história teria outro final. Mas o resultado oficial dizia segundo lugar. Para muitos, foi apenas isso. Um segundo lugar improvável. Um pódio inesperado. Para Ayrton foi mais. Foi a confirmação silenciosa de algo que ele sempre carregou dentro de si. Quando as condições ficam difíceis, quando o mundo diz para parar, quando a lógica manda recuar, é ali que ele cresce. No pódio, enquanto Prost recebia o troféu maior, havia algo diferente no ar. Os aplausos para o jovem brasileiro eram mais longos, mais sinceros. Não era pena, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que não precisa de palavras. Naquela noite, Mônaco continuou chuvosa. As luzes refletiam nas poças como estrelas distorcidas. Ayrton caminhava sozinho por um momento, longe das câmeras, longe das perguntas. O som distante do mar se misturava aos pensamentos. Ele não sorria exageradamente. Não comemorava como alguém que havia vencido. Mas seus olhos tinham um brilho raro. Um brilho de quem sabe que cruzou uma linha invisível. Disseram que a chuva iria pará-lo. Minutos depois, o mundo entendeu que havia pessoas feitas para acelerar justamente quando tudo manda frear. E talvez seja isso que fique. Não a vitória que não veio, mas a coragem de não aceitar limites impostos por outros. A lição silenciosa de que, na vida, as piores tempestades não existem para nos deter, mas para revelar do que somos feitos. Porque no fim, não é sobre Mônaco, não é sobre chuva, não é nem sobre corrida. É sobre aquele momento em que alguém diz que você não vai conseguir. E você, sem responder, simplesmente mostra.